Pai, nós queremos te glorificar por este dia que o Senhor fez. A tua igreja, Senhor, não pode estar reunida presencialmente, mas nós estamos, Senhor, reunidos diante da tua presença, e este denominado como um culto de ensino. E nós queremos te pedir, Pai, que a santificação sobre as nossas vidas, ela seja, Senhor, real. Senhor, nós estamos adentrando mais uma vez diante de ti, ó Pai, sabendo de que o Senhor é o nosso bondoso amigo. O Senhor é aquele que foi oferecido na cruz do Calvário, para que nós, ó Pai, pudéssemos ser remidos pela tua morte, pela tua ressurreição. O Senhor está conosco. O Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor é a nossa suficiência. O Senhor é o nosso sentido de vida, ó Pai. E neste importante momento que nós estamos reunidos, Senhor, diante da tua presença, nós queremos te suplicar, Senhor, manifesta, ó Pai, a tua presença. Ao celebrarmos, Senhor, a Páscoa, nós estamos, Senhor, resgatando os atos salvíficos teu, ó Pai, e é uma semana contínua ainda em relação a isso. Nós acreditamos, Senhor, que isto, ó Pai, pode ser significado da mesma forma que foi para Israel quando do Egito fora tirado, Senhor. No dia de hoje nós também somos salvos pela tua morte e pela tua ressurreição. Nós temos em nossa memória, Senhor, no passado, nós lembramos, Senhor, de que o teu Filho Jesus foi enviado, ó Pai, para nascer em um ventre, Senhor, de Maria, sem nenhuma vivência e convivência, Senhor, conjugal, por obra do teu Espírito Santo. Nós somos salvos, ó Pai. Nós estamos salvos, ó Pai. Nós queremos continuar salvos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus.
Olá, meu amigo, meu irmão, a paz do Senhor. Nós estamos aqui em mais um culto de glorificação e honra ao nome do Senhor. Desta feita, o culto de terça-feira, 14 de abril de 2020. E nós estamos caminhando por fé. Nós esperamos que você esteja numa semana de vitória. Queremos agradecer os irmãos das congregações e sede que no domingo fizeram ali a sua ação beneficente. Os irmãos também que na segunda-feira generosamente também compartilharam com os irmãos mais carentes a sua doação. Que Deus abençoe e prospere o teu celeiro em Cristo Jesus. Eu quero lhe convidar para o livro de 2 às Crônicas, capítulo de número 30, entre os versos de número 6, 7 e 8. 2 às Crônicas, capítulo de número 30, verso de número 6. Partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Amigo, nós queremos te convidar para uma reflexão bíblica, e se temos um tema a esta mensagem é: ainda é tempo de renovo. Ainda é tempo de renovo. Renovar é recomeçar. É quando nós retomamos alguma coisa sobre a nossa vida, cientes de que estávamos equivocados ou errados, e nós colocamos em propósito em nós de que se nós consertarmos aquilo que está errado, retomarmos o caminho diante do Senhor de uma forma realmente reversiva, nós acreditamos que todas as coisas com certeza serão boas. Eu conheço pessoas que tiveram consciência sobre si e elas conseguiram restaurar o seu emprego, porque elas voltaram aos seus superiores e a eles disseram que haviam errado com a empresa, com os seus comandantes, com aqueles que estavam orientando sobre si. Eu já vi pessoas restaurarem vidas conjugais, porque elas tiveram a hombridade de dizer: errei e vou mudar daqui por diante. Eu já vi pessoas realmente mudarem conceito de vida, estilo de vida, estarem estabelecendo sobre si um novo caráter e conseguirem conquistar coisas sobre a sua vida. Neste propósito, anos passam e parece-nos, amados, de que no período do rei Ezequias, o povo estava distante na região de Efraim e Manassés, distante de estar na casa do Senhor. E ele os convida para voltarem à casa do Senhor, voltarem ao processo de servirem a Deus de novo. Amigo, quantas pessoas começam e não dão sequência ao que começaram? Quantas pessoas começam, vão até um certo tempo, desistem? Quantas pessoas começam e vão quase ao ponto final e desistem? Em um ano, nós estávamos em oração entre a noite do dia 31 de dezembro para o dia 1º de um ano, e quando um jovem entrou entre nós em culto, e ele dobrou os seus joelhos, bem quase no momento que estávamos já se ajoelhando para orar, ele dobrou os seus joelhos e orou juntamente conosco. E quando ele levantou, os seus olhos estavam merejados em lágrimas,
e ele voltou para casa, estava bem perto da casa de sua avó. E quando terminou o culto, a sua avó veio me cumprimentar, desejar um feliz ano, e aquele moço veio junto e disse a mim: pastor, eu quero dizer ao senhor de que esta foi uma noite restauradora para a minha vida. Eu estou vindo do estado de Minas, acompanhando meu pai, acompanhando minha família, e nós viemos aqui passar o ano com a minha avó. E quando eu vi a porta do templo aberta, as luzes acesas, eu decidi ir orar. E quando eu dobrei os meus joelhos diante do Senhor, não veio outra coisa a mim, sem ser um senso de arrependimento. E eu querer retomar a minha vida, não somente com Deus, mas tomar a minha vida em todos os âmbitos. Foi uma conversa de 10 minutos, mas ele disse que ele havia, naquele ano, entre os anos, mas naquele ele estava concluindo 6 inícios de faculdade. Significa que algumas ele caminhou 2 anos, outras 8 meses, outras 6 meses, outro ano, 6 faculdades diferentes uma da outra. Ele disse: pastor, eu nunca consigo concluir algo que eu tenha começado, mas este ano será novo para a minha vida. Eu cumprimentei, abracei, ele despediu-se, eu para minha casa fui. O ano passou um ano, passou 2. Eu estava no culto, aquele moço sentou, eu não lembrava mais da sua fisionomia, mas ao encerrar a reunião ele veio me procurar dizendo quem ele era. E ele disse que aquele período Deus havia o tomado pela mão e realmente o encaminhado no caminho que ele deveria seguir, não somente diante de Deus, mas também diante daquela sociedade, diante da família. Eu quero lhe dizer, amigo, de que recomeçar, sempre há tempo para nós recomeçarmos, retomarmos a nossa vida. Mas primeiro, Deus precisa estar no negócio. Segundo, a gente precisa querer. Ezequias convida o povo, neste texto entre 2 Crônicas 30, em especial você pode meditar entre o versículo 1 a 20, você vai encontrar aquilo que Deus realmente quer dizer ao meu coração. Em primeira mão, Deus convida o povo a converter-vos. É um convite de Deus a ele. Amados, não existe outro que mereça ser adorado sem ser Deus. Deus merece somente culto e adoração a ele. O primeiro convite, Ezequias elaborou cartas, chamou o correio, chamou os carteiros, colocou este decreto e disse: avançai diante dos municípios, da cidade, dos estados, e nós anunciaremos a estas pessoas o decreto que nós queremos. A carta continha algumas coisas. Em primeira mão estava escrito nela: convertei-vos. Segundo, por que converter? Indicando que o povo estava distanciado dos caminhos de Deus, ou seja, o povo desviou-se do caminho. A Bíblia diz: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, não é fácil renunciar a nós mesmos todos os dias. A vida é cheia de paixões, de propostas. A vida é cheia de insinuações sobre a nossa vida. Amados, mas nós precisamos entender de que o marco zero da nossa vida, quando nós iniciamos, ao marco máximo aonde nós vamos chegar, o Senhor não nos mostra o que está no meio do caminho. Nós só teremos subsídio, força e graça de poder suportar todas as coisas se nós estivermos em Deus. Então o Senhor convida a mim, a você, a nós, todos os dias: convertei-vos, porque há momentos da nossa vida que nós não nos desviamos na totalidade, mas às vezes nós desviamos-nos de propósito. E isso aqui ele está chamando para o povo restaurar a Páscoa, ou a comemoração da Páscoa sobre a sua vida. E ele segue dizendo que o povo estava mais apegado aos caminhos do mundo do que aos caminhos de Deus. O que é mais próximo de nós? O mundo. O colega de trabalho, de escola, o relacionamento, aquele que talvez todos os dias fale. Hoje nós temos uma grande gama, nós temos uma grande liberdade de poder conversar com o mundo, conversar com as pessoas, que é a internet.
E há momentos de que isso nos convida, isso nos distancia de Deus. Olhemos para Deus, o Senhor está convidando, vamos olhar para o significado da Páscoa. O Mestre Jesus, ele morre como Cordeiro Pascal, para que nós pudéssemos ser restaurados, nós fôssemos tomados da nossa vida pregressa de pecado e levados a Deus. E eu preciso ter isso em memória todos os dias da minha vida. Eu preciso em primeira mão ouvir Deus, convertei. E eu preciso desapegar das coisas do mundo. Hoje, para que nós precisemos tornarmos a Deus, nós precisamos retornar ao nosso primeiro amor. Você lembra dos primeiros conceitos? Orar dava certo, jejuar dava certo, santificar dava certo. Você se lembra de separar das coisas que o mundo oferecia dava certo. Isso é voltar ao primeiro amor. Eu não posso viver entre dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. Eu preciso renunciar-me todos os dias. 4 grandes verdades sobre a minha vida: abandonar o pecado e confessá-lo como o meu Senhor. Quem é o teu Senhor? Teu dinheiro, tua saúde, teu posto, tua posição, tua prepotência. Eu preciso observar sobre a minha vida as verdades divinas, as verdades bíblicas. Uma primeira verdade sobre a minha vida é abandonar o pecado e confessar o Senhor como meu Senhor. Eu entendo de que quando eu digo que o Senhor é o meu Senhor, significa que Ele manda em mim. Deus não manda em mim como manda o patrão, Deus não manda em mim como manda o pai, Deus não manda em mim como manda a mãe. Deus manda em mim porque Ele conhece o que é bom para mim. Eu conheço parte da minha vida hoje, eu conheço parte da minha vida ontem, eu conheço parte da minha vida talvez de antes de ontem. Deus conhece o total de hoje, de ontem, de antes de ontem, como diz o caipira, mas Deus também conhece o amanhã, sobre a minha e a tua vida. E vamos estar entregando a nossa vida ao Senhor. Esta verdade também, isso é experimentar o seu favor. Experimentemos o favor de Deus sobre a nossa vida. Vamos deixar Deus trabalhar. Deus não abençoa seu povo enquanto eles tiverem prazer no pecado. Gente, não tem como servir a dois senhores. Ou nós aborreceremos um e adoraremos ao outro. Não existe dois sentidos da nossa vida. Nós precisamos ter esta prática. Segundo, o povo deve voltar-se para Deus e ter uma intercessão diante de Deus sincera, de cumprir os seus mandamentos. Eu preciso ser um aluno obediente diante de Deus. Eu preciso converter-me dos meus maus caminhos. Eu preciso voltar-se para Deus e com isso ter uma intervenção de Deus na minha vida, que gere uma intercessão diante dele, mas que ela seja sincera, de que eu cumpra os seus mandamentos. Terceiro, eu preciso voltar-se a Deus com submissão, adoração e serviço a Deus. Nem sempre Deus dará-nos vitória mediante a nossa luta, de uma forma automática. Existem coisas que duram horas, existem coisas, dificuldades que duram semanas, existem coisas que duram meses sobre a nossa vida. Agora, se eu creio que Deus é o meu Deus, eu saberei esperar com paciência no Senhor, e Ele vai se inclinar para mim. Não desista. Se você está pensando em distanciar-se dos caminhos do Senhor, se você está pensando em se sujeitar a algumas propostas que o mundo lhe faz, que o pecado lhe oferece, que o inimigo de Deus, o inimigo dos homens lhe oferece, eu venho lhe apresentar sobre minha e a tua vida o Cordeiro Pascual, aquele que morreu para a minha e para a tua vida, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo e vivo para todo sempre. E quando ele foi assunto ao céu após a sua morte, ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vós um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olhe para dentro de si. Existe um habitante dentro de você e mim, chamado Espírito Santo. Ele nos ajudará, e nós voltaremos a Deus com submissão e adoração. Adoração é culto, só se cultua a Deus. Serviço também a Deus. E tenho certeza, se nós quisermos escapar da sua ira, nós precisamos conseguir
que a nossa vida arda, a nossa alma tem ardor da presença do Senhor e não prazer no pecado. O pecado é bom. Existem sugestões do pecado que eles são tão bons. Os prazeres da carne, os prazeres, as concupiscências da carne, mas são transitórios, são passageiros. Às vezes você troca por um prato, como diz a Bíblia, a história de dois personagens bíblicos, que um vendeu a primogenitura, aquele direito que ele tinha, por um prato de lentilha. O que vale melhor, uma vida diante de Deus ou um minuto de prazer? Lembre-se, o Senhor morreu por mim, por você. Quarto, o povo deve voltar-se a Deus com oração perseverante, para experimentar novamente a sua graça e a sua compaixão. Orar exige de nós perseverança. O que é perseverar em oração? Não é ficar somente 5 horas ajoelhados. Há momento que a gente consegue ficar 30 minutos ajoelhados e 4 horas e meia deitado. Mas olha, o importante é o propósito, é o conteúdo, é aquilo que eu coloco diante de Deus. Eu observo orações como alguns passos. Eu tenho aconselhado os mais jovens a estarem orando todos os dias a oração do Pai Nosso. É uma oração modelo, ensinada por Jesus. Eu tenho ensinado as pessoas a estarem orando sobre a sua vida, uma oração de confissão. Confessar é declarar a Deus o que eu errei. Eu preciso reconhecer. Eu sei quando eu respondo de forma ríspida, eu sei quando eu maltrato, eu sei quando eu sou mal educado, então eu sei quando eu errei. Eu preciso ter uma oração de confissão diante de Deus. Segundo, eu preciso ter uma oração diferente. Confissão é uma coisa, pedir perdão é outra. Quando eu chego diante de Deus, eu vou pedir-lhe perdão, eu compreendo de que eu estou arrependido, e eu vou me fazer digno diante de Deus de ser perdoado, porque o Senhor sonda o nosso coração. Há um hino que diz: sonda-me, ó Deus. E nós somos sondados pelo Senhor. O Senhor tem um perfil sobre nós. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece se nós estamos realmente resgatados pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós estamos observando isto sobre a nossa vida. Se nós estamos lavados e redimidos pelo seu sangue. E se nós valorizamos isso. Ele sonda o nosso interior. Também oração é confissão, pedido de perdão e louvor. Eu preciso reconhecer as benesses de Deus. Deus nos tem dado a vida, Deus nos tem dado a salvação, Deus nos tem dado o direito de ir e vir, Deus nos tem dado a alimentação, Deus nos tem dado a vestimenta, Deus nos tem dado o teto, no dia de calor, no dia de frio. O Senhor tem nos guardado. Eu preciso louvar. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Eu preciso agradecer ao Senhor. Eu preciso incluir na minha vida o que é chegar diante de Deus com um coração sincero, um coração agradecido diante da sua face, diante da sua presença. Orar também é rogar. E quantas vezes nós queremos tão somente pedir: Senhor, eu quero saúde, eu quero proteção, eu quero dinheiro, eu quero comida, eu quero trabalho, eu quero prosperidade. Tudo isso é direito. Peça a mim. É dito, o Senhor permitiu isso sobre a nossa vida. Mas, amados, rogar também tem em favor daqueles que necessitam. Quantas pessoas, elas não estão vivendo simplesmente uma síndrome, quando passam às vezes um problema de saúde, elas não vivem somente a síndrome daquele mal instalado sobre eles. Eles também sofrem a síndrome do pânico, do medo sobre as suas vidas. E a oração intercessória, diz a Bíblia, que quando Paulo, ele tem o seu nome grego, ele tem o seu nome hebraico, Paulo e Saulo, e quando ele era perseguidor do povo de Deus, uma certa feita ele vai com cartas destinadas pelo seu maioral para poder perseguir o povo de Deus, e diz-nos que a roupa de um perseguido, ela é lançada aos pés. Naquele tempo ele tinha o nome de Saulo, e a roupa é lançada aos seus pés. Mas aquele que era apedrejado, ele faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, não impute o pecado deles, perdoa. Foi naquele momento que Deus já tinha o destino de salvar o antigo conhecedor Paulo. Ele era formado teologicamente aos pés de Gamaliel, ele tinha um conhecimento bíblico, teológico vasto.
e Deus estava chamando ele para ser o pregador aos gentios, ou o pregador para os não-judeus, para pregar em toda a Ásia. E quando aquela roupa está aos seus pés e aquela oração é feita diante de Deus, Deus vem de uma forma definitiva, traz o perdão sobre a vida daquele homem. Então a oração intercessória, há momentos que eu não posso só pedir para mim, eu tenho que lembrar que as pessoas perecem, que as pessoas têm necessidade, que as pessoas passam fome, que as pessoas têm falta de amor, falta de pai, falta de mãe, falta de abrigo, falta de amor, falta de sentido na vida. Então eu tenho um vasto motivo de orar. E há momentos quando eu me esqueço de mim mesmo e eu começo a interceder por alguém. Eu às vezes não peço o que quero ou o que preciso, e são às vezes nestes exatos momentos que Deus concede a mim o que eu nunca pedi. Então, meu amigo, minha irmã, lembre-se, quando Ezequias determina, o texto diz que ele convida aqui os carteiros para que eles pudessem levar este marco, para que as pessoas pudessem retomar o valor do culto a Deus. Vamos retomar isso de novo, vamos voltar ao culto familiar. Nós temos sugerido aos pais que orientem os seus filhos a estes estarem orando pela manhã a oração do Pai Nosso, e lendo pelo menos 2 versículos do livro de Provérbios. Ao final do dia, à noite, ao dormirem, orar mais uma vez a oração do Pai Nosso e lerem 2 versículos do livro de Provérbios. Eu tenho o costume de dizer, como um velho pastor amigo dizia: coma pouco, mas coma. Significa que às vezes uma leitura tão pequena, bíblica, mas esta leva ao significado, aí vai me gerando fome, sede de Deus. Vamos voltar a fazer o culto familiar, a ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem projeto com a nossa vida. Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém, a celebrar a Páscoa. Vamos voltar para a casa de Deus e vamos celebrar. Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e ele está vivo e vivo para todo sempre. Ele é verdade que a Páscoa ela é instituída para o povo celebrar que eles foram libertos do Egito, que de lá eles foram tirados, mas também está para mim e para a tua mente comemorar a Páscoa, como diz Paulo à igreja de Corinto: ao celebrarmos a ceia, nós tomamos do pão, nós tomamos do cálice, nós estamos fazendo isso anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Significa de que nós somos libertos, e todo dia a gente tem que dizer: eu estou liberto, estou liberto, estou liberto, estou liberto. Comemoremos, feliz Páscoa, durante toda esta semana sobre a tua vida. Lembre-se, Deus é fiel sobre a minha e sobre a tua vida. Se você pode, pare conosco. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez diante do Teu rosto, nós estamos mais uma vez diante da Tua presença, nós estamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, e neste momento nós olhamos, ó Pai, para a Tua palavra, Senhor, escrita, ó Pai, aqui no livro das Crônicas, aonde Ezequias está convidando todo o povo a vir não só a Jerusalém, mas eles voltarem ao templo em Jerusalém para celebrarem a Páscoa. O Senhor estava convidando o povo a converter-se, ao povo que estava distanciado dos caminhos do Senhor. Pai, toda a área que nós estamos distanciados dos caminhos Teus, nós estamos agora, Senhor, procurando voltar diante do Senhor. Nós queremos abandonar o pecado e confessar que só o Senhor é Deus. Senhor, nós pecamos todos os dias e horas, mas nós queremos levar-nos diante da Tua presença. Pai, nós queremos voltar-se para Ti com uma intercessão sincera. Nós queremos estar postos diante da Tua presença e Te servir, Senhor, e cumprir os Teus mandamentos. Nós queremos voltar diante de Ti com submissão, adoração, serviço. Nós queremos, Senhor, escapar, Senhor, da Tua ira, porque o Senhor com certeza arde em ira contra o pecado e não contra o pecador. Se nós formos achados pecando e a Tua ira se manifestar, nós estaremos incluídos nisto. Pai, nós queremos voltar-se a Ti em oração persistente. Nós queremos experimentar novamente a Tua graça e a Tua compaixão. Leva-nos diante da Tua presença. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus e dizemos vitória em nome do Senhor. Quebranta o meu coração.
Israel nos ensina algo muito significativo. Todo o nome de pessoas ou de acontecimentos entre Israel tinha um significado amplo e profundo. Páscoa significa passar. Tinha um significado amplo sobre ele. Vamos dar sentido e significado sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Eu espero que todas as vezes que eu e você dissermos que somos cristãos evangélicos, independente da denominação que eu e você pertencem, vamos olhar para o sentido do que nós estamos dizendo. Significa: eu sou seguidor do Senhor. Perfeito? Somente Deus. Mas em busca constante. Eu deito para dormir buscando. Eu devo acordar e permanecer acordado, buscando a santificação diante do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos vós. Digamos amém. Deus te abençoe.